Olá, caríssimos lobos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa série do conteúdo básico da renda variável. Caso você não tenha acompanhado o nosso conteúdo anterior, convido você a dar uma passadinha nas nossas redes sociais e a se inscrever no nosso canal do YouTube, que estão aparecendo aqui embaixo. No artigo que postamos ontem, eu falei sobre os custos do investimento em ações, que são a taxa de corretagem, de custódia e os emolumentos. Até mostrei uma nota de negociação real, ou nota de corretagem. E para o vídeo de hoje, eu reservei um assunto cruel e sombrio, o imposto de renda sobre ações. Então, já vá pegando aquela bebida marota e pelo menos uns 2 lenços para enxugar as lágrimas. E bora para esse triste assunto. Como eu disse no artigo de ontem, em qualquer área que a gente queira atuar nesse país, teremos um eterno sócio, conhecido por governo. No mercado de ações não poderia ser diferente, e aqui também nós teremos que cortar uma fatia para alimentar o leão. Pode ser que nesse momento você esteja pensando, mas eu ganho um salário mínimo por mês, não sou obrigado a declarar imposto de renda, então nem preciso saber disso. Cuidado, jovem lobo. Quem realiza qualquer operação em bolsa de valores é obrigado a realizar a declaração de imposto de renda, independente do valor do salário que receba. Então, se você já está investindo em ações há alguns meses e nunca se preocupou com a questão do imposto, sinto te dizer que você está um pouquinho encrencado com a Receita Federal. Pode até usar um dos lenços agora. É normal que todo investidor iniciante fique com muitas dúvidas sobre o IR, pois são muitos detalhes que precisam ser observados, prazos que precisam ser obedecidos, cálculos que precisam ser realizados. Quando a gente realiza um investimento em renda fixa, a própria corretora já nos informa qual o valor do imposto que deveremos pagar. No caso do mercado de ações, é responsabilidade do próprio investidor calcular esse valor, entrar no site da Receita Federal, gerar o DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais, com código 6015 e pagar dentro do prazo estabelecido pela Receita. E isso precisa ser feito mensalmente. O investidor tem que apurar todas as operações feitas em um mês, calcular o imposto devido e pagar até o último dia do mês seguinte. Ou seja, se estamos em outubro, eu tenho até o último dia deste mês para calcular e pagar o imposto referente às minhas operações no mês de setembro. As corretoras disponibilizam notas de corretagem para todas as nossas operações e é com essas notas que fazemos esse cálculo. Mas ele não é tão simples para quem está começando. Primeiramente, precisamos separar as nossas operações comuns, que são aquelas do mercado à vista, das nossas operações de day trade, pois elas são computadas separadamente. A partir daí, calculamos o lucro líquido, e é muito importante lembrar de considerar os nossos custos com taxas de corretagem e emolumentos, para não acabar pagando mais imposto do que deveria. Para as operações à vista, o IR corresponde a 15% do lucro líquido, mas existe uma regra de incentivo a iniciantes que isenta a incidência de imposto nos lucros daqueles meses em que ocorrerem vendas de até R$20 mil. Mas cuidado, não são R$20 mil de lucro, e sim R$20 mil de venda. Então, se você comprou R$20 mil em ações e vendeu por R$20.100, ou seja, teve apenas R$100 de lucro, e na verdade será um pouco menos se considerarmos os emolumentos, ainda assim você pagará imposto. Outra regra benéfica para os investidores é que os prejuízos podem ser compensados posteriormente. Vamos a um exemplo. Digamos que em agosto o meu resultado tenha gerado R$1.000 de prejuízo e na apuração de setembro o meu resultado tenha gerado um lucro líquido tributável de R$500. Então, daqueles R$1.000 que eu tive de prejuízo, poderei usar R$500 para compensar o lucro líquido tributável desse mês. E ainda terei R$500 de prejuízo para compensar lucros futuros. E não há validade para essa compensação. Pode ser que eu só venha usar esse prejuízo de agosto para compensar lucros de daqui a alguns anos. Mas não adianta tentar enganar a Receita, hein? Caso suas vendas passem de 20 mil em um mês, a sua própria corretora passa a reter um pequeno percentual na fonte, o chamado imposto dedo duro, que nas operações comuns corresponde a 0,005%. E ele serve para alertar a Receita que
que você tem um bifinho ali para alimentar o leão. Já para o day trade, as coisas são um pouco mais apertadas. O IR é de 20% e não existe essa isenção dos 20 mil. Independente do valor que você tenha negociado, haverá incidência do imposto de renda. E o dedo duro também é maior, equivalente a 1%. Aquele cara nos anúncios do Facebook que te seduz com promessas de lucros exorbitantes no day trade nunca te contou isso, não é? Bom, acho que você já pode usar o seu outro lenço, porque com certeza escorreu uma lágrima aí após ficar sabendo dessas coisas. Mas calma, que eu ainda tenho um pouquinho para te contar. Eu disse que você precisa apurar e pagar mensalmente, mas é fundamental que você mantenha tudo isso armazenado de forma organizada, pois todo ano, ao fazer a declaração anual, você terá que informar o quanto teve de lucro, ou quanto teve de prejuízo, o quanto teve de imposto dedo duro retido, o quanto de imposto você pagou através do DARF, o quanto do lucro foi com a isenção dos 20 mil, enfim, deixar isso tudo organizado vai facilitar muito a sua vida. É possível encontrar pela internet várias planilhas para realizar o registro das suas operações em ações. Há muitos canais com conteúdo de qualidade que se aprofundam nesse assunto. É um conteúdo extenso que exige horas e horas para uma boa compreensão. Esse meu vídeo não vai te tornar um especialista no IR sobre ações. Serviu apenas para clarear um pouco o que você precisará fazer. Mas para não dizer que eu só vim dar notícias ruins, eu trago aqui um raio de esperança. Se você não gosta de fazer contas, ou se não tem afinidade com planilhas, ou mesmo se não está afim de apurar as suas operações, existem algumas empresas que fazem esse serviço para você. Algumas funcionam através de plataforma online, outras exigem que você instale um programa, mas seguem basicamente a mesma linha. Você envia suas notas de corretagem em formato PDF e a empresa faz todo o trabalho pesado por você. Busque por diversos tipos de calculadora de imposto de renda pela internet e encontre aquela empresa que melhor se enquadra no seu orçamento. Eu tenho certeza que esse assunto te deixou cheio de dúvidas. Então, entre em contato pelas nossas redes sociais e vamos conversar mais um pouquinho. Tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Essa é a Lobos Investimentos, ajudando você a não se encrencar com a Receita Federal e se dar bem no mercado financeiro.